Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. A paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal A Voz Clama no Deserto e a mais um conteúdo da lição dominical, desta feita aqui no quadro Estudando Juntos, que fala da classe, dos adultos. Seja bem-vindo. Se você ainda não é cadastrado, faça isso. Se cadastre e acione o sininho. Se você desejar que a cada programação aqui você seja notificado diante daquele momento que você receber a notificação, estando favorável com que você esteja conosco, aí você vai ter essa liberdade de assim decidir, tá bom? Estamos aqui dentro do quadro, vamos estar aqui relembrando, como todas as aulas, tema central, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. E o tema que vamos estar agora conhecendo esse conteúdo, trata-se da lição número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Uma igreja hebreia na casa do estrangeiro. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado, temos cometido. Te agradecemos, Pai, por tão grande salvação. Nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos de que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor há de vir nos buscar. Estamos aqui diante, Pai, de mais uma lição dominical, em que estaremos conhecendo, Senhor, todo o seu conteúdo. Ajuda-nos durante esse período, fala conosco, é que nós desejamos, pedimos e suplicamos ao Senhor. E fazemos isso, Pai, em nome do teu santo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. O textuário diz: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Verdade prática diz: o episódio da igreja hebreia na casa do gentil, Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoa. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da coorte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia a Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. E aqui, de antemão, dentro dessa leitura bíblica, nós precisamos parar para entender e não sermos legalistas, achar que somente Deus ouve a oração do crente, daquele novo convertido, porque ele vai orar segundo ele aprendeu, o Senhor deu entendimento, ele vai orar em nome do Senhor Jesus. Mas não sabemos de que maneira Cornélio ele entrava na presença de Deus. Mas diz a Bíblia que ele fazia isso. E diz que também Deus, tanto a oração dele como as esmolas deles, estavam diante de Deus. Isso aqui fica somente como alerta para que nós possamos compreender, amados. E quando nós estávamos no pecado, somos nós testemunha particular disso. Quando nós nos voltamos para Deus, Deus nos ouviu e Deus atendeu a nossa oração. Eu me lembro que quando orei a Deus, que eu não fazia isso, porque era um católico, orava só Ave Maria e Pai Nosso e o credo lá do catolicismo romano. Porém, quando eu busquei a face do Senhor e a forma que eu orei, eu disse: Senhor Jesus,
perdoa meus pecados e ensina-me os teus caminhos, se os meus caminhos estão errados. E o meu caminho era de vício, de uso da bebida alcoólica, corrupto dentro do que eu fazia, mentiroso e tantos outros pecados que faziam parte da minha vida. E eu, nessa minha ignorância, me dirigi ao Senhor Jesus desta maneira: se é que meus caminhos estão errados. O Senhor não discutiu, o Senhor não me explicou que os meus caminhos estavam errados, mas o Senhor me deu a entender que eu precisava me arrepender dos meus pecados e crer no Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não está mais voltado para a imagem de escultura. E diante desta oração, o Senhor, Ele me fez ter o ânimo, ter uma disposição, uma direção de estar ali lendo as Escrituras. E a partir daí foi conhecendo a vontade de Deus. E o Senhor, pela sua iluminação, né, a me dar ali, a partir de cada leitura, foi lapidando, ela foi me limpando, foi deixando tudo aquilo que, na verdade, eu estava pecando contra Deus. Então fica aqui esse adendo. Deus ouve a oração até mesmo daqueles que ainda não conheceram o Senhor Jesus, mas que precisam fazer esta oração, conhecer ao Senhor Jesus. Este homem, ele era piedoso, temente a Deus e dava esmola aos pobres. Então, as obras deste homem, aos olhos de determinada religião, a exemplo da católica, né, seria obras que daria a este homem crédito para ter uma comunhão com Deus quando ele não tinha comunhão com Deus. O fato de Deus ter a oração dele, a esmola diante de Deus, não quer dizer que isso está relacionado à comunhão. Porque o próprio anjo, Pedro, dando testemunho no capítulo 11, disse a ele que ele teria que ir até Pedro, que Pedro iria, né, falar para ele, orientar ele como tudo pelo qual a decisão e o que ele deveria fazer para ser salvo. Ou seja, com tudo isso ele ainda não era salvo. Porque ele era, a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus. Vamos entender isso mais para frente. A questão de ser temente a Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Retirando-se o anjo que lhe falava, olha só, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um homem piedoso, soldado, e havendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope. Na verdade, 6, né? E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Nesta semana estudaremos sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar a boa nova da salvação aos gentios, o que na época não era aceitável.
é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia. Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstrem fé na pessoa do seu bendito Filho Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos, receberam o dom do Espírito da mesma forma que os judeus no Pentecoste. Quando a introdução diz aqui, foi divinamente, o apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar a boa nova de salvação aos gentios, o que na época não era aceitável, porque havia aquela questão ainda, né, da barreira de divisão entre os gentios. Porém, Deus mandou esta visão para Pedro. Pedro resistiu, porque Pedro ainda estava sob as algemas da vaidade nacionalista e do monopólio da salvação, em que achava que só os judeus seriam o povo de Deus. Quando o próprio Antigo Testamento deixa claro que sempre, em cada livro e em todo momento, que o interesse de Deus não era uma nação, mas todo o mundo. Quando até a promessa feita a Abraão diz que da semente dele Deus abençoaria todas as famílias da terra. Já dando uma conotação aí, né, de todos os povos. Porém, diante dessa visão, Pedro entendeu que agora, pela nova aliança, pelo sangue derramado do Senhor Jesus, de todas essas barreiras, elas foram derrubadas, já vista que Deus nunca fez, muito menos agora, iria fazer a acepção de pessoa. Primeiro ponto, a revelação de Deus aos gentios. A visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Ele viu o anjo de Deus. Não é incomum, nas páginas da Escritura, Deus se revelar por meio de anjos. Contudo, essa revelação distingue de outras por conta do seu propósito, a inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentio, era piedoso e temente a Deus com sua casa. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz. E o anjo de Deus estava ali para instruí-lo a como fazer. Não sendo a pregação do evangelho missão para o anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. É importante aqui, né, salientar o porquê desta conotação dada a Cornélio, um homem temente a Deus. Porque na época do Novo Testamento havia 3 classes de pessoas. Havia os prosélitos, os judeus, melhor dizendo, de nascença, aqueles que já tinham parte da aliança com Deus. Em segundo, tinha os prosélitos, que eram aqueles que aceitavam, né, os mandamentos de Deus, aceitavam as leis da liturgia, como também a guarda do sábado e a circuncisão. E aqueles também, havia aqueles também que eram temente a Deus, exemplo de Cornélio. Quando a Bíblia fala temente a Deus, eram aqueles que eram monoteístas, cria somente num Deus, aceitavam os preceitos, né, de Moisés, a lei de Moisés, cerimoniais também, com a exceção, guardava o sábado, porém com a exceção somente da questão da circuncisão. O rito da circuncisão eles não participavam somente. Por isso eram chamados e tinham essa conotação de tementes a Deus. A experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro teve uma revelação. Pedro teve uma experiência espiritual com visão e revelação divina que o deixou perplexo. Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentio Cornélio teria sobre as convicções de Pedro. Por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para o que viria para frente. É interessante, nós não entendemos o porquê dessa questão e dessa resistência do apóstolo Pedro. Haja vista que ele andou com o Senhor Jesus. Então viu o Senhor Jesus curar e dizer que a tua fé te salvou para uma mulher sírio-fenícia.
e tantos outros estrangeiros que chegaram ao Senhor, o Senhor o atendeu. O Senhor deu acesso a estas pessoas. Porém, permanecia em Pedro ainda a pedra do monoteísmo judaizante. Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que para ele estava excluído do plano salvífico de Deus. Ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão. A urgência da pregação do Evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando os anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. E nós vemos ali em Jó, capítulo 33, 14 e diante, que Deus fala uma ou duas vezes com o homem para poder tirá-lo dessa situação de pecado e de perdição. Mas diz também ali que Deus fala por visões, por sonhos, e até mesmo Deus usa a enfermidade como uma ferramenta para o convencimento do pecador à salvação em Cristo Jesus. Mas também Deus usa o anjo, como diz Hebreus 1,14, eles são ministros de Deus para trabalhar a serviço daqueles que hão de ser salvos. Então Cornélio estava sobre o alvo de Deus, porque a sua questão da prática de fé e religiosa não era o que o tornaria, ele ser uma pessoa salva, uma pessoa que tivesse ou viesse a ter, viesse a ter uma comunhão com o Senhor após a morte. Somente o Senhor Jesus somente Ele é o único e suficiente Salvador. As demais atitudes nossas, as demais práticas, são parte do nosso dia a dia, de conformidade com o testemunho que temos que dar no que diz respeito à nossa fé. A partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar a todos, a igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar e crer por meio da pregação. Aqui esse texto me lembrou mais uma. Era mandamento do próprio Senhor Jesus. E Pedro estava entre eles. Quando o Senhor Jesus disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura. E não falou somente à nação judia. Falou a toda criatura. Então, observe bem, o que aconteceu com Pedro pode acontecer com cada um de nós. De até fazermos acepção de pessoas devido ao seu estado de pecado, devido à sua condição, devido à sua dureza, devido à perseguição que ela pode estar causando em nossas vidas. Ainda assim, todos esses e todos mais são alvo da misericórdia e salvação de Deus. Paulo afirmou que achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. Devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo. Pregar o Evangelho. Deus já fez isso. Segundo ponto, a salvação dos gentios. Pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objeto do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus, que guardam a lei, mas também para todo aquele que em qualquer nação o teme. Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Está em Cristo, está salvo. Não está em Cristo, não está salvo. Por isso que Paulo, escrevendo a Romanos, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. A conversão do gentil, a mensagem da cruz, há um chamado ao arrependimento. Todos que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Na sua soberania, graça a Deus havia incluído no seu plano de salvação
todos os não-judeus que arrependidos professariam o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto o judeu quanto o gentio necessitam de arrepender para seus salvos. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusividade deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram maravilhados que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para o gentio. Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram dos seus pecados. Terceiro ponto, o Espírito derramado sobre os gentios. O Espírito prometido. O batismo no Espírito Santo experimentado pelo gentio na casa de Cornélio foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu no dia da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, era a bênção de Abraão feita aos gentios. Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial, reis, profetas e sacerdotes, mas a todos quanto o nosso Deus chamar. Eu e você, todos os que creem em Cristo, somos contemplados com essa promessa do Senhor. Segundo ponto, o Espírito recebido. Como vimos logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, isto é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia e os fiéis que eram da circuncisão. Todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhados de que o dom do Espírito Santo derramasse também sobre os gentios. Esse derramamento do Espírito veio acompanhado pela evidência física do falar em outra língua e expressão de louvor que aparece aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Um Pentecoste visto e ouvido. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentio em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecostes, inclusive com a manifestação do fenômeno das línguas. Em outras palavras, o Pentecoste gentílico, assim como o Pentecoste judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecoste visto e ouvido. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independente de cor e de raça, que abre o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação. Vamos estar aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão pelo nosso pecado e queremos te agradecer por essa tão grande salvação e por mais essa oportunidade que aqui tivemos, ó Pai, conhecendo mais esse conteúdo que nos motiva a falar do Senhor Jesus, que nos motiva a crer, Senhor, a entender o quanto precisamos continuar a fazer a obra. Tem que aguarde alguma manifestação divina para quem quer que seja, para que essa pessoa venha nos chamar ou venha até nós. Mas nós precisamos ir. Por isso o Senhor disse, ide ao todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Senhor Jesus. Por isso o Senhor faz isso em nossas vidas, nos guarda de fazermos qualquer tipo também de acepção de pessoa. Mas cremos que o Senhor veio para a salvação
de todos quanto passam a crer em Ti, Senhor. Faz isso, ó Pai, é o que nós pedimos. Nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.